Eita, agora acho que rolou. Boa noite. E aí, pessoal? Se a Lili entrou, rolou e tá funcionando. Tudo bem? Tata já tá aí. Muito bem. Gente, boa noite. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu coloquei um filtro bonitinho pra eu ficar até bronzeado, que eu cansei da minha cara de pandemia. Então vamos lá. Tata já tá chamando a gente. Bem, vamos lá. Vai ser difícil chamar o Dr. Otávio Ribeiro, que é o nosso convidado hoje, do nome formal. A gente se conhece e a gente se chama de Tatá e por apelidos. Mas vamos lá. Esse é o nosso nono encontro. A gente tem tentado fazer semanalmente. Tatá, você! E aí, Carol, tudo Tudo bem? bem? Eu tô joia. Que bom que você conseguiu. Sua amada já entrou também, hein, Alessandra? Peraí que eu tenho que aumentar o volume aqui para te ouvir melhor. Deixa eu ver como é que eu É, faço. tá. Enquanto você vai aumentando, eu vou falando, você vai testando, pode ser? Tá. Beleza. Essa é a nona semana. Na verdade, eu pulei uma semana que foi muito tumultuada, mas a gente tem tentado fazer sempre uma conversa semanal, uma conversa informativa com especialistas em cuidado paliativo e especialistas também em temas, que sejam temas correlatos em cuidado paliativo. Mas sempre fazendo uma conversa que seja informativa, acessível para pacientes, para familiares, para estudantes da saúde, ou simplesmente para quem queira se informar um pouquinho, mas com conteúdo embasado, sabe, Tatá? E tem sido muito bacana. O feedback é de ser tão gratificante que você não faz ideia. Eu vou apresentar quem é o Tatá. Na verdade, eu vou chamar de Tatá, não vou conseguir chamar de Otávio. Vou me esforçar para isso. Mas a gente se conhece já tem um Ó, já tempo, te né? falei que você pode chamar de Tatá. Fica tranquila, viu? Aqui é um ambiente bem descontraído. Para mim é super. Eu tô em casa, eu tô de pijama e de perna cruzada. Mas, Tatá, Otávio, na verdade, Tatá é o Otávio Ribeiro. Otávio é médico, ele é graduado pela USP, ele fez residência de clínica médica na casa dele, que é a USP, fez geriatria lá também. A gente se conheceu, você tinha acabado a geriatria, não foi isso? Ou você estava ainda fazendo geriatria? Não, eu ainda. Minha trajetória não foi linear. Eu fiz a pós de paliativos contigo e não tinha ele escolhido o R3. Ah, Fiz é depois. verdade, é Prestei isso mesmo. geriatria no fim desse ano. Nossa, que coisa, né? E depois ele fez geriatria, o Tatá também foi preceptor da residência de emergência clínica, né, do Hospital das Clínicas da USP. É pós-graduado em cuidado paliativo pelo Sírio-Libanês, foi lá que a gente se conheceu. Tatá, atualmente você também é supervisor do ambulatório de psiquiatria geriátrica, é uma coisa super legal. Você tem um irmão que é psiquiatra, que eu acompanho também. É muito rico o trabalho que o Henrique tem feito, dá os parabéns a ele. Você é professor também da pós-graduação da Sanar, ele é médico da geriatria, do ambulatório de geriatria de envelhecimento cognitivo lá da USP também. Isso mesmo, né, Tatá? Sim, sim, lá no IPQ. Joia. Tatá, mas esse é você profissionalmente. Quando a gente não está falando do Tatá profissional, quem é o Otávio? Ah, o Otávio é esse cara bem humorado que você conheceu lá no Sírio, né? Que a gente fazia aquelas resenhas com a Dani, que nos acompanhava, psicóloga. E amanhã, inclusive, vai ser uma apresentação minha lá no Papo de Clínica, que é um perfil do Instagram que a gente publica algumas coisas. E é legal, né? Porque o pessoal fala, como é que eu te apresento? Enfim, acho que tem muito essa coisa profissional, mas sou esse cara casado que gosta de jogar uma bola, tomar um vinho, bater papo com amigos Gosta e... do violão, e do é, sertanejo, é São Paulino? boa, São Paulino, amante do futebol. E é isso, que gosta de viver a vida essa que a gente tenta preservar com dignidade e qualidade de vida até o fim, né? Então a gente tem que cuidar da nossa também e valorizá-la, né? Então esse sou eu. E você? Quem é você, Carol? Conta pra gente. Nossa, Tatá, eu tenho até vergonha de falar que eu sou essa moeda de R$ 1 que você conhece. Ah, figura. Eu sou uma boba alegre, acho que essa que é a verdade. Por isso que a gente se deu tão bem, então, lá na pós, né? É verdade, tempos bons, a turma boa. Você sabe que os próximos dois Palinites, Tatá, vão ser com a Camila Galvão, que é uma neuro, também especialista em cuidado paliativo, e depois vai vir a Lisandra. A Lisandra é obstetra, vai Sim. falar sobre cuidado paliativo perinatal. É muito legal, né? A gente continuar fazendo essas conversas, e para mim é um prazer.
Para o pessoal que está entrando, caso vocês tenham alguma pergunta, a gente está super aberto a interagir. Vocês podem colocar aqui, a gente vai puxando esses links durante a nossa conversa. Acho que vai ser bem legal. Alex, já estou te vendo. Boa noite, que bom que vocês entraram. É bacana, viu? Tá. Então vamos lá. Por que você faz o que você faz? Além de você ser um geriatra, especialista em cuidado paliativo também, por que esse lado de geriatria, de certa forma, levar essa conversa de cuidado paliativo adiante, Tatá? Pois é. Como eu já te disse anteriormente aqui no começo da live, a minha trajetória não foi nada linear, né? Eu tinha feito clínica médica, fiquei bem angustiado na residência de clínica, com aqueles casos que a gente percebia que tinha indicação de alguma coisa que você não sabia dar nome a isso, que era o cuidado paliativo. Uhum. E lembro muito bem de ser muito acolhido por essa equipe, né? Eu lembro muito bem do Douglas Crispim, que é um colega que eu acho que você conhece também, e Uhum. de casos que me marcaram no R2. Fui um pouco daquele curador ferido, né, que sofreu muito, quase adoeceu na residência de clínica por aquela fadiga de compaixão que a Ana Cláudia Arantes fala bastante aí quando eu ouço ela, e no próprio livro ela traz isso. E aí eu Uhum. decidi parar um ano para tentar me reconectar com algumas coisas. Surgiu o convite da preceptoria de emergências, e aí Aham. é engraçado, porque entre a clínica e a geriatria, eu transito por dois ambientes que parecem que se opõem, né? Que parecem bem contrapostos, que é a emergência e o cuidado paliativo, né? Uhum. Então eu via durante a preceptoria organizando ali o PS, a sala de emergência com os residentes, com os internos, eu via aqueles casos que chegavam na sala de emergência e que muitas vezes recebiam medidas intervencionistas absolutamente agressivas, desproporcionais, que aquele paciente que chegava, parava e todo mundo que participava da parada estava angustiado ali, porque olhava para aquele paciente e falava, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas era uma coisa meio protocolar. Uhum. E engraçado, porque a sala da preceptoria era no corredor do sexto andar, onde o Uhum. Daniel Forte atuava, né? Na UTI do Marcelo Parque. E aí Uhum. comecei a ter algumas conversas com ele, e falei, nossa, super interessado em fazer essa pós e tal, me identifiquei muito com a equipe do R2, agora na preceptoria estou vendo vocês irem na sala de emergência, na UCI, Uhum. enfim. E aí acabei fazendo a pós de paliativos e foi aí que eu me encontrei como geriatra, né? Acho que até o Daniel me deu um feedback que para mim foi muito representativo ouvir dele, né? Que eu tinha perfil para isso. Uhum. Porque assim, eu tentei ao máximo fugir, né? Quando eu fiz clínica médica, geriatria era a minha 10ª opção, né? E aí Olha eu que. queria fazer cardiologia ou oncologia, né? Aham. E, bom, enfim. E aí, no final das contas, eu vi que eu não queria me especializar em nada. Eu queria ser aquele médico, aquele generalista das antigas que faz uma consulta clínica completa para adultos, para idosos, e que também tinha essa veia do cuidado paliativo, que acho que na geriatria, né, é um substrato que a gente acaba usando, uma ferramenta de uso diário, né? Uhum. Enfim, a minha vida foi meio isso, assim, uma coisa que não foram escolhas muito, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Os caminhos foram se cruzando. Eu quase fiz psiquiatria, né, Carol? Eu não Uhum. sei se eu cheguei a conversar contigo a respeito, né? Meu pai é psiquiatra, meu irmão gêmeo é psiquiatra, e eu sempre gostei. E aí acabei, no final das contas, agora como geriatra, trabalhando no IPQ com psiquiatria geriátrica, né? E que é bem Uhum. legal, porque assim, se tem um lado que é bem psiquiátrico, né, dos idosos com transtorno bipolar, depressão, também Uhum. tem a parte das demências que caminha em paralelo, né, com cuidados Uhum. paliativos. Sim. Então, Tá. Desculpa, te cortei. É, tá cortando um pouco sua imagem também, só para, mas eu tô conseguindo te ouvir com qualidade, tá bom? tá. Tá. Como é que a gente, na verdade, começa a casar essa questão do cuidado paliativo e geriatria na prática? A gente sabe, né? E até reforçando para o pessoal que está acompanhando a gente, cuidado paliativo é um cuidado para pacientes e familiares, sejam eles gente grande, gente pequena, neném, idosos também, portadores de doenças que ameacem a vida. E a gente olha nessa questão da abordagem do cuidado paliativo para o sofrimento físico, psicológico, social, espiritual que o processo saúde e doença acaba trazendo, né? Então, isso é cuidado paliativo quando a gente coloca
O cenário da geriatria, a gente está falando muitas vezes de idosos que são idosos funcionais, que fazem talvez as mesmas coisas que a gente faz, e com a competência muito parecida, com a funcionalidade muito parecida. A gente também começa a abrir alguns capítulos, né, Tatá? A gente vai ter também idosos que vão ter doenças crônico-degenerativas e também incuráveis. Vamos ter idosos com câncer, vamos ter idosos com síndromes demenciais, idosos cardiopatas, idosos pneumopatas, idosos com síndrome de fragilidade, idosos com doença renal crônica. E a gente precisa começar a casar esses dois conceitos, né? Como é que isso casa na prática, Tatá? Pois é. Na geriatria, né? Bom, primeira coisa que óbvio, né? Quem cuida de idosos está cuidando de alguém que está muito mais próximo do fim do que do começo, né? Então, eu sempre brinco aqui, quando chega um paciente de primeira consulta, por mais que ele tenha demência ou não, enfim, eu pergunto, né? O que você entende por geriatria, né? Eu sou geriatra, enfim. E aí cada um fala de um jeito, mas no fim todos entendem que cuida daquele paciente que já passou dos 60, 65 anos ou de idoso. E aí cada um vai envelhecer de uma forma, né? Cada um vai ter suas doenças, suas necessidades, suas demandas. E a segunda pergunta, depois da identificação, ela envolve a funcionalidade. Que é algo que você tocou aí, acho que porque uma série de doenças crônico-degenerativas, envelhecendo com algumas delas, você vai perder mais ou menos funcionalidade. Então, eu tento sempre, eu falo sempre isso para a família, eu falo, olha, se você pegar 10 bebês de 8 meses, eles estão muito semelhantes, né, no nível de desenvolvimento neuropsicomotor, eles são muito parecidos. Uhum. Enquanto que se você pegar 10 idosos de 80 anos, eles são muito diferentes, né? Uau. Enquanto um está acordando, indo levar o neto no colégio, passando na padaria, pegando jornal, enfim, indo para natação, tem outro que está acamado, totalmente dependente. E aí, assim, acho que é óbvio que não tem como separar, né, cuidado paliativo de geriatria, inclusive no HC, o cuidado paliativo surge da geriatria, né? Uhum. A própria Tânia, a Taninha, com quem a gente conviveu lá no curso, né, geriatra, e ela também fazia parte desse começo do cuidado paliativo lá. E aí, assim, eu acho que a funcionalidade e as doenças que ameaçam a vida, né, Uhum. é o que vai ditar o quanto você vai equilibrar cuidados potencialmente modificadores com cuidados paliativos. É Uhum. óbvio que o paciente mais idoso sempre vai ter um pequeno peso do cuidado paliativo caminhando em conjunto, né? Mas Uhum. muitas vezes as pessoas não entendem o que é cuidado paliativo e a gente sabe que falar essa palavra num momento que ainda não está tudo muito bem entendido pode até causar aí um certo conflito, enfim. Desconforto, uma Então, repulsa, né? exato, exato. E aí, assim, o que eu tenho, e aí eu gosto bastante de como se define cuidado paliativo, que é uma abordagem. E quando você pensa em abordagem, você pensa em uma maneira de se aproximar de alguém que está sofrendo, né? E aí isso a gente faz o dia inteiro, né? Cuidando de pacientes que estão doentes, com várias demandas, enfim. E aí a maneira como eu me aproximo, acho que essa pós que a gente fez juntos me fez entender que essa abordagem eu posso utilizar em pacientes que estão aqui vindo fazer um check-up e, enfim, fazendo uma consulta num paciente totalmente funcional e que eu posso fazer também para uma família que chega já com um paciente com uma demência avançada, né? E, enfim, então, assim, acho que andam em paralelo e juntos, né? Uhum. Mas acho que tem muita gente dizendo, vou fazer cuidado paliativo. Eu não consigo muito dissociar a minha prática de geriatria, cuidado paliativo e nem de medicina. Acho que hoje eu sou um médico e que tem essa abordagem, né, que consegue enxergar a morte como algo natural dentro da nossa história de vida, nossa trajetória biográfica. Acho que é mais ou menos por aí, Carol. Não sei se eu me fiz entender, assim. Perfeito, Tatá. Para mim é muito, para mim faz muito sentido também. Da mesma maneira como eu acho que se a gente olha para o cenário da medicina de emergência, que você não sei se você continua praticando na sala de emergência, ou às vezes que eu também faço no cenário da terapia intensiva, eu não posso deixar de ter um olhar de uma abordagem paliativa, inclusive para os doentes que são doentes totalmente recuperáveis, e eu tenho que olhar para tentar confortá-lo, tentar muitas vezes manejar um sintoma de maneira mais apropriada, tentar muitas vezes conseguir fazer uma comunicação mais eficiente, conseguir definir um pouco mais apropriadamente o que seja prognóstico, um planejamento avançado de cuidados. Eu penso muito isso. E eu acho que, de certa forma,
a gente estudar cuidado paliativo, a gente acaba temperando, né? Áreas que são áreas, como você falou no início da sua fala, né? Parece que não tem nada a ver emergência, mas tem tudo a ver com cuidado paliativo, né? Parece que não tem nada a ver terapia intensiva, mas tem tudo a ver com cuidado paliativo também. Tá. Tanto é, né, Carol, que na nossa turma, desculpa te cortar Não, rapidinho, mas na nossa turma tinha muito intensivista, né? Eu lembro que era geriatras, intensivistas, e aí tinha alguns da equipe multi, né? E me chamava muita atenção a Lisandra, né? Que foi estudar cuidado paliativo perinatal, e eu lembro dela falando que ela, aquelas gestantes que já sabiam que o filho nasceria com alguma condição que inviabilizaria, né, a vida, e ela colocava aquele bebê, aquele recém-nascido, no colo da mãe para que ela, enfim, absorvesse, né, já começasse, aliás, continuasse aquele luto que ela já vinha vivendo. Então, enfim, então tinha muito intensivista, ou seja, não é à toa, né? O intensivista percebe que muitas vezes o paciente chegou ali quando talvez devesse estar na enfermaria melhor cuidado. com certeza, Tatá. E não raro, esse paciente que a gente percebe ali é um paciente muitas vezes geriátrico. E não raro também é um paciente que vai ser um paciente geriátrico e que vai ser um paciente também que já está numa fase que é uma fase de final de vida. Mas, Tatá, todo idoso está na fase de final de vida? Não, não necessariamente. Não, claro que não, claro que não. Você dá muitas aulas, eu também, a gente que acabou fazendo cuidado paliativo lá há 5, 6 anos, e que a gente acaba dando aulas e a gente sabe, naquele gráfico das demandas, né, muitos idosos não estão nem no começo de uma trajetória de doença, né, e alguns têm uma doença ameaçadora e que não está na fase final de vida, né, eu cuido muito de paciente com demência que está numa fase leve, leve para moderada e que ainda vai viver década até. Então, não, a resposta é não, claramente não. Claro. E claro que é um paciente que vai se preparando para o fim, mesmo sem ter claramente doenças que potencialmente ameaçariam, ou seja, trariam esse fim mais cedo, amputariam sua vida. E vem a Covid para mudar nossa perspectiva de tudo isso, né? E eu falo, então, assim, nas trajetórias de doença, de insuficiência orgânica, de câncer, de demência, pacientes que achavam que viveriam aí mais 4, 5 anos, que tinham um prognóstico bom dentro de uma doença ameaçadora, tiveram sua trajetória amputada aí precocemente. Mas, enfim, então não, né, Carol? Não. Com certeza. Enfim, Com certeza, da mesma maneira, né, Tatá, que a gente pode ter pacientes da nossa idade ou mais jovens que a gente, ou crianças, ou recém-natos que estão em fase de final de vida, né? Isso, conversar e, de certa forma, colocar um olho, uma lente na gente para conseguir diagnosticar situações de final de vida na prática clínica, na prática médica, eu acho que é um desafio, né? Especialmente para a gente que ensina, especialmente também para a gente que está, de certa forma, levando à frente a conversa sobre o cuidado paliativo. Tatá, você como um geriatra que atende muitos pacientes também no cenário do consultório, abrir a gaveta de planejamento de cuidado de final de vida faz sentido? claro, sim. Recentemente eu tive uma conversa com uma equipe multi lá do IPQ falando isso, assim, mas e aí, quando que você fala sobre isso, né? Uhum. Porque às vezes parece muito precoce para falar a respeito e pode ter uma certa repulsa por parte do paciente ou da família, do tipo assim, ei, peraí, você já Uhum. tá querendo você tá querendo me matar cedo? É uma coisa meio assim, né? E que a gente se sente mais confortável para conversar sobre isso quando a gente começa a perceber um declínio, né? Um declínio que vai piorando bastante a funcionalidade do doente. E a família, né? A família percebe esse declínio. Então, muitas vezes você até antecipa essa visão de que vai haver um declínio, mas a família precisa perceber isso quando um paciente, por exemplo, com demência que já não tem mais suas capacidades cognitivas para poder interagir, conversar, Uhum. enfim. E eu falo muito isso em demência, Carol, porque o que acontece é que quando o paciente, na demência especificamente, o paciente ele perde a capacidade para tomar decisões muito antes na trajetória, né? É diferente do paciente com câncer, com insuficiência cardíaca, enfim, que esse paciente na última semana, nas 2 últimas semanas de vida, ele ainda tem capacidade para você dar opções, ele conseguir raciocinar e tomar decisões. O paciente com demência ele perde isso muito antes. E dependendo da demência que ele tem também, né, se é Alzheimer, se é vascular, se é uma demência frontotemporal, enfim, isso pode até acontecer mais cedo.
Só que o problema é que quando o paciente está bem, ninguém quer tocar no assunto, né? Então, é difícil conversar sobre o fim da trajetória quando o paciente ainda está muito bem. Uhum. Bom, enfim, essa gaveta está aqui. Eu tento sempre trazê-la e conversar sobre isso. Isso, inclusive, foi um trabalho que eu comecei a fazer lá no IPQ, no Ambulatório de Psiquiatria Geriátrica, em que mesmo pacientes com, assim, que estavam... A gente percebia aquela coisa do cuidado dicotômico. Então, assim, até agora faz sentido, é um paciente que está com anticolinesterase, com memantina e tal, agora virou paliativo, né? Então a gente começou a fazer essa transição do tipo de discutir objetivos de cuidado e fazer uma transição porque às vezes parece aquele abandono, né? Então agora vai para o cuidado paliativo, tira todas as medicações e foi exatamente um caso assim que motivou o início dessa discussão. Então assim, eu tento fazer essa discussão, eu pego muitos pacientes que já estão numa fase mais avançada e que essa discussão é Uhum. feita com familiares, né, e não com o paciente. Uhum. E assim, Carol, numa fase leve, numa fase inicial, naquele paciente que está convertendo um comprometimento cognitivo leve para uma demência, Uhum. tem que saber bem a hora de iniciar essa conversa, né? Muitas vezes eu começo com os conceitos de paliativos, dando autonomia do paciente de dizer quando ele quer receber o diagnóstico, o quanto ele quer saber. Uhum. Quando eu peço a ressonância e, enfim, os biomarcadores, eu falo, olha, com esses exames que eu estou pedindo, eu vou ter informações que vão me conseguir me direcionar para o diagnóstico do que está te acometendo. Uhum. Alguns pacientes gostam de saber com detalhes o que eles têm, querem saber, e eu vou ser Uhum. transparente com você. Alguns pacientes preferem que eu fale com a esposa, com o filho, enfim, e alguns gostam de Uhum. saber algumas coisas no ritmo deles. E aí perguntam, né, onde que você estaria nesse caminho? Para que aí Uhum. no retorno, quando ele vem com os exames, eu já Uhum. saiba qual seria a preferência. E aí é uma coisa de cada vez, né? Porque falar de planejamento antecipado de cuidado vai entrar aí numa terceira, quarta, quinta consulta, né? Não é Sim. algo tão... Mas está na gaveta. Sim, eu também acho, Tatá, que a gente, especialmente nesse cenário da geriatria, é um tópico que importa. Até o Alessandro, ele é um assistente social que trabalha com a gente, assim, excelente. A gente consegue ter uma equipe bastante bacana. Ele colocou bem aqui uma fala que é importante a gente falar, o quanto faz diferença essa abordagem no momento bom do paciente, potencialmente para os trâmites de vida civil, né? Eu entendo também que abrir essa gaveta logo de cara, né, não é uma coisa, às vezes, muito, eu até falo de boa prática, a menos que o cenário enseja essa urgência, né, Tatá? Alguns cenários ensejam isso, né? Mas, de regra, é uma gaveta que a gente vai abrir com um pouquinho mais de relacionamento, né? Essa gaveta foi aberta recentemente para minha avó. E se as minhas tias estiverem acompanhando, você vai ver que talvez role até algum comentário. O geriatra da minha avó, ele é meu amigo, não é à toa. Ele é um ótimo médico. Ele é meu sócio. Então, se eu falar dele, eu vou estar chovendo no molhado, porque eu só vou elogiar ele, que nem eu só te elogio. E ele já conhece a minha avó há um certo tempo. E um belo dia, a minha avó tem 82 anos, totalmente funcional. Minha avó é do babado. Minha avó faz de tudo um pouco, faz a aula de geriatria dela, faz as artezinhas dela. Minha avó é um chuchu. E abriu a gavetinha, justamente começando a conversar sobre isso com uma tia minha do lado. E a primeira pergunta foi assim, dona Dejanira, caso um dia a senhora, por acaso, não possa responder pela senhora, conversar, falar suas vontades, quem que a senhora designa? Minha tia, eu já estou aqui, sou eu, pode deixar. E ela tomou para si a conversa foi uma conversa introdutória, mas o desdobramento disso foi a minha tia ligando para todas as irmãs e falando: cara, mamãe vai morrer, uma hora a mamãe vai morrer, a gente tem que falar desse elefante que está na sala. E foi uma conversa, Tatá, que eu só fiquei sabendo disso depois, né? A minha mãe falando que foi um chororô, uma catarse. E a minha mãe, pera. Carol fala dessas coisas, gente, peraí. E eu falei, mãe, eu posso ajudar, né? Me deixa ajudar. Mas Eu conheço a tia. foi impressionante. Por que eu estou te contando essa história, né? A gente às vezes acha, para a gente que é acostumado a lidar com isso, que essa abertura dessa gavetinha é uma coisa mais que natural.
A gente, pelo menos assim, eu proponho essas conversas para marido, ou então para quem está mais perto de mim, a gente conversa de uma maneira muito tranquila, mas às vezes para os outros não é, né? Especialmente para às vezes quem está em outra geração, para quem está num outro momento e entende ainda essas conversas de abordagem sobre planejamento ou sobre morte como um tabu. E eu acho que de certa forma também cabe a gente, né? Que vai estar lidando com esses pacientes, com essas famílias, também tem uma sensibilidade para isso, né, Tatá? Não, sem dúvida, sem dúvida. E é isso, né, Carol, que você falou e que em todas as UTIs que eu entro, a enfermagem, colegas intensivistas falam, as UTIs estão inundadas de octogenários e nonagenários, né? E muitas vezes aqueles que, se pudessem ter feito uma escolha muito antes, talvez naquele momento, nessa internação, não gostariam de estar enfrentando o que estão enfrentando, né? Uhum. E ao mesmo tempo a gente tem que dosar para saber quando iniciar esse papo. Agora eu vou te trazer um caso desafiador, e a gente está falando de demência, que demência, talvez essa conversa tenha que acontecer antes, Aham. e eu tento otimizar minhas ferramentas de comunicação para isso. Mas recentemente eu atendi um caso de uma senhora de 64 anos, que é absolutamente funcional, a Uhum. escolaridade assim, pós-doc, que é familiar de gente que a gente gosta, né? E que Uhum. teve o diagnóstico de um Uhum. glioblastoma multiforme, né? E aí você pega uma doença oncológica do sistema nervoso central, né? Aham. Quando que esse glioblastoma vai crescer e vai começar a atrapalhar uma área que atrapalha o julgamento, o raciocínio? Uhum. E eu fiquei muito angustiado com essa situação, né? Eu Uhum. pensei, puxa, ela acabou de receber o diagnóstico, como que a gente já vai começar essa conversa? Uhum. Enfim, nessa hora, muitas vezes o que se faz com um familiar você conversar e dizer que você está ali para ter essa conversa, se um dia. Uhum. Mas eu falei, puxa, pode ser que na semana que vem, né? Porque ela fez, inclusive, ela foi avaliada por um neurocirurgião, não haveria possibilidade de tratamento Cirurgia. cirúrgico. E eu fiquei muito angustiado com isso. Mas enfim, eu achei que, às vezes, como você falou, você tem que saber a hora disso, mas pode ser Uhum. que em algumas doenças não nos deem a chance de ter esse momento, né? E Uhum. que a conversa acabe tendo com a família. Enfim, então o que eu tento fazer é isso. Depois que faz o diagnóstico, começa a tratar. E tem muitos pacientes que chegam aqui e falam, doutor, eu não quero saber o que eu tenho, eu quero saber o que você vai fazer para me ajudar. Uhum. Eles querem saber o prognóstico, o tratamento, né? Uhum. E aí, aos poucos, você vai extraindo isso até de maneira não direcionada a um questionamento sobre cuidado antecipado, mas você vai fazendo uma história de valores, né? Uma Sim. anamnese de valores que entram de formas assim, antecedentes familiares, né? Do que seu pai faleceu, com que idade ele morreu. E daí a pessoa começa a trazer como é que foi a morte da mãe. Então, isso já traz muitos valores dela pra gente, né? Ah, olha, doutor, minha mãe faleceu, uma semana antes o médico falou para ela que estava tudo bem. Eu Uhum. achei um absurdo, né? Porque ela achou que as coisas iam dar certo e em uma semana ela estava falecida. Eu falei, mas o que você achou da atitude desse médico? Não, doutora, tem que falar, tem que ser franco. Então você já começa a entender como é que aquela pessoa quer ser abordada, né? Uhum. Enfim, é aquilo, é muito cara, cuidado paliativo é individualizar, né? É cada um, você vai sentindo. Uhum. Às vezes tem pacientes que mesmo capazes de tomar decisões delegam isso a outras pessoas e a gente tenta entender num primeiro momento. Então é isso, assim, a gente vai dançando conforme a música e tentando aumentar o arsenal de ferramentas para utilizar em cada situação. E sabendo também, né, Tatá, que esse exercício dessa gaveta que a gente está comentando, ele é benéfico. Por mais que seja às vezes um tabu, por mais que seja às vezes um processo não muito simples, a gente tem que entender o momento, o time mais adequado, a maneira mais adequada de fazer esse approach. A literatura atualmente é muito clara em dizer do tanto de benefício que existe, né? Você consegue falar um pouquinho disso para a gente, Tatá? Sim? Bom, a primeira coisa é que quando você tem essa conversa, por mais difícil que ela seja, o paciente normalmente ele acaba, se a doença permitir, morrendo no local onde ele gostaria de morrer. O paciente acaba recebendo menos intervenções aí agressivas, desproporcionais, no momento em que isso só vai trazer mais sofrimento do que benefício.
os próprios familiares, né? A gente sabe que no período pós-óbito, esses familiares têm um luto um pouco mais fisiológico, têm menos sintomas depressivos e ansiosos. E também algo que eu vejo muito é a questão de nomear um procurador em cuidados de saúde, né? Uhum, Que tome as decisões por você, com quem você já teria tido uma conversa. uhum, Enfim, os benefícios são muitos. O que eu percebo também é que, como eu atendo muitos pacientes octogenários, nonagenários, muitos deles já tinham um médico que é muito mais velho do que eu, ou que você, aham, aham, e nessa geração, os conhecimentos de cuidados paliativos ainda estão muito embrionários, aham. né? Então rola uma quebra que às vezes assim, a gente precisa ter um jogo de cintura para intermediar, porque é uma equipe que já está cuidando daquele paciente há muito tempo, né? E já se Enfim, relaciona há então, décadas, às vezes, né? exato. E é curioso porque muitos desses médicos um pouco mais experientes e que são Uhum. excelentes tecnicamente, mas eles ainda têm aquela ideia de que a gente tem que lutar até o final, não, aquele negócio de desistir do paciente, enfim, Aham. e que já vem uma visão do paciente muito relacionada a esse cuidado de muitas décadas, né? Uhum. Então, enfim, agora eu estou falando disso porque agora mesmo, assim, nesse momento eu estou enfrentando uma situação com um paciente nonagenário que era cuidado por um colega cardiologista, fez cirurgia cardíaca, enfim. E aí, assim, o paciente está numa intercorrência frágil e é aquela coisa, aumenta o PCR, vai dando antibiótico, vai fazendo aquilo, e ninguém olha e fala, mas peraí, esse paciente está morrendo, gente. A gente precisa conversar sobre isso, né? E Uhum. para abordar a família, você precisa também se comunicar com a equipe. Sim. Enfim, então, assim, os benefícios são muitos, por isso que a gente está falando dessa gaveta, que é Uhum. desafiador falar disso, mas que, como você falou, com o nosso cônjuge, com seu marido, com a minha esposa, com meu pai, a gente conversa sobre isso, porque Uhum. a gente sabe o que acontece nos bastidores. Sim. Acho que esse é o negócio, né? Ver aquele senhor que vai ser entubado e não vai sair do tubo e vai ficar traqueostomizado e vai morrer na UTI longe da família. E acho que Uhum. essa ideia dos bastidores, quando você consegue colocar de maneira delicada e empática para os familiares, eles entendem o que você está falando, né? Sim. Sim, isso é E a verdade. gente pode melhorar. E a gente pode melhorar realmente, né, o fim daquela pessoa. Uhum. Tá. Agora vamos parar de falar do fim, vamos falar da trajetória. É, envelhecer, a senescência, traz sofrimento? Pode trazer sofrimento físico, outros sofrimentos psicológico, social, espiritual, nesse olhar que a gente tem do que é cuidado paliativo. Envelhecer traz isso para a pessoa e para a família? Sim, de maneira multidimensional, né? Bom, a senescência de todos os órgãos, a senescência multiorgânica, vai fazendo com que a gente tenha mais dificuldade para as atividades do dia a dia, de certa forma, de não ter a mesma performance que tinha antes. Mas Uhum, acho que o que pega aí, né, num paciente de 60, 65, 70 anos que está muito funcional e que muitas vezes chega aqui falando, doutor, mas eu já perdi quase todos os meus irmãos, né? Os meus melhores amigos, as pessoas com quem eu conversava, estão doentes, ou já faleceram. uhum, Meus filhos já não estão mais em casa, moro eu e minha esposa, eu não tenho mais um trabalho, tem a uhum, queda de rendimento financeiro também, por conta da uhum, perda ocupacional, enfim. Então, isso gera muito sofrimento social, né, uhum. e emocional. Do ponto de vista físico, vai depender muito, claro, das doenças, como o paciente envelheceu, como ele está envelhecendo, né? Uhum. Como ele se cuidou Mas, para isso também, né, Tatá? Como ele investiu nessa exato, fase de adulto jovem, né? Essa fase nossa aqui. Eu tenho uma fala com a minha mãe desde muito nova. Eu falei, mãe, é investimento. O que a gente está fazendo aqui é investimento para lá na frente dar bom, né? Mais ou menos assim. exato. Se você já chega com 30 anos com um pulmão baleado, a hora que você começa a perder função pulmonar de maneira fisiológica, você já parte de um basal muito pior, né? Sim. Exatamente, exatamente. E por isso que a gente fala que assim é bom que chegue para o geriatra um pouco mais cedo, né? Para que você consiga fazer algumas medidas e em 20 anos, quando ele chegue nos 60 anos mesmo, você tenha algum resultado. É Uhum. super difícil, aquela paciente que já chega super obesa, com osteoartrose grave, com um risco cardiovascular aumentado, que já não permite mais fazer uma cirurgia para trocar
a articulação do joelho do quadril já está com imobilismo, enfim. Mas, enfim, com certeza, né? Então, o cuidado paliativo não necessariamente se aplica a doenças, né? A senilidade, mas sim a senescência também. A gente tem que abordar esse sofrimento. E esse sofrimento é multidimensional, até se aproximar do fim da vida mesmo, né? Começa a trazer aí alguns questionamentos de como vai ser, Aham. como eu enxergo essa capacidade minha de transcender, como é que... As pessoas conversam sobre isso, né? Os idosos conversam sobre isso. Querendo ou não, a gente não está lá no grupo, mas eles estão falando. Quando eles falam da morte de um irmão, de um cunhado, eles também estão falando sobre a própria morte, os medos, enfim. Então eu vejo dessa forma. E as pessoas estão até perguntando aqui, Tatá. Isso para mim também eu acho que seria um sofrimento, né? O pai que já não consegue, por exemplo, dirigir, que já é um risco de continuar fazendo algumas atividades que antes eram atividades normais, pegar um carro, sair sozinho, atravessar uma rua, né? E para o idoso, com certeza, essas perdas dessas capacidades, que eram capacidades do dia a dia, coisas que ele fazia de maneira muito tranquila, talvez ano passado, é difícil até da gente colocar barreiras do ponto de vista até muito assertivas. Não pode, não vai. Isso gera sofrimento. Isso gera sofrimento para quem está falando não, gera sofrimento para quem está ouvindo não e sendo podado também, né, Tatá? Como é que você trabalha isso um pouquinho na prática? Sim. Então, muitas vezes essa podada acontece por motivos de segurança, né? Sim. Então, não vai mais sair. Às vezes o paciente mesmo se priva de sair porque tem medo de cair, ou a família acabou de presenciar uma intercorrência grave, então caiu, bateu a cabeça, sangrou, fraturou um fêmur, enfim, teve ou dirigiu, sofreu um acidente, ou mesmo Aham. a pessoa que acompanha o paciente começa a perceber que ele está batendo o carro toda hora na hora de estacionar, ou está acelerando quando tem que brecar, enfim. Uhum. Essas perdas, e aí não são nem funcionais, mas são aquela perda de autonomia mesmo, de Opa, independência, né? Isso gera muito sofrimento, muito sofrimento. chegou no E o ponto, pior é Tatá. quando tem aquela dissociação, né, entre o que o indivíduo acha que ele é capaz e o que ele realmente é capaz, né? Tem aquele degrau e, enfim, eu tento sempre ser franco, viu, Carol? Assim, quando o Aham. paciente já está, por exemplo, ele vai parar de dirigir porque ele está com uma demência, né? Uhum. E no nosso país, infelizmente, o paciente compra a carta. Eu já chegou um paciente aqui que falou, não, eu fui no Detran, eles me liberaram, tô com a minha CNH aqui, ó, doutor, tá válida. E a família nem sabia como é que ele saiu de casa para ir no Detran para validarem a carta dele, né? Mas, assim, eu sempre tento ser franco, mas em algumas situações, né, muito sintoma comportamental, paciente que realmente, assim, não está aceitando a condição, começa a ficar agressivo, Uhum. a gente acaba tendo uma saída para isso. Então, olha, vende o carro, tira as chaves, fala que quebrou, que está no mecânico. O paciente, por Uhum. exemplo, que está com demência, ele esquece disso, quando ele pergunta, ele lembra e tal. Uhum. Mas eu acho que essa perda de autonomia é algo, assim, talvez seja a coisa mais deletéria, né, para o paciente, porque não traz um sintoma físico, muitas vezes, mas ele limita muito, empobrece a rotina, né, limita Uhum. muito a capacidade de autonomia para fazer as coisas que ele gostaria, como ele gostaria. Então, e uma coisa que a gente vê bastante, Carol, é que a família vai se apropriando de muitas atividades também, né? Então, aquilo que o paciente ainda seria até um pouquinho capaz de fazer, a família acaba assumindo por achar que ele não é, ou mesmo por comodidade, enfim, e Aham. aí vai perdendo mais rápido, né? Uhum. Tata, eu acho que tem que ter muita sensibilidade, né? Na verdade, para primeiro abordar esse paciente. Não raro é um paciente que está ali tentando manter a chama acesa dos gostos, dos hobbies, dos hábitos, né? De certa forma, até para si próprio. É uma questão até de trabalhar a autoestima, trabalhar seus valores e talvez equilibrar o que seja o anseio, os medos, as inquietações da família, né? E talvez alinhar o que seja a realidade fática e as expectativas, né? Eu acho que toda vez que a gente vê esse gráfico assim, eles indo em sentidos opostos, a gente tem muita chance de dar ruim. Eu acho que cada vez quando a gente consegue alinhar essas coisas na prática, os cenários ficam um pouco mais simples, né? Tanto para o familiar quanto para o paciente. Tá. Vou abrir um outro assunto aqui. E só uma coisa, esse olhar mais técnico nosso, não, esse olhar mais técnico nosso, primeiro de dizer qual é o diagnóstico, quais são as limitações reais impostas pelas doenças que o paciente tem, o que Uhum, esperar disso, o que fazer com isso. Porque você pega muita família, muito paciente perdido, né, Carol?
E que muitas vezes, assim, o paciente teria a capacidade de fazer aquilo e não está fazendo porque, enfim, por desconhecimento. Então, eu sempre falo isso, conhecimento empodera. Então, quando você chega no médico, faz diagnósticos, entende direitinho como agir, explica para a família, muitas vezes você consegue, não é numa primeira consulta que você vai conseguir alinhar perfeitamente, mas você vai diminuindo, né, esse delta, É como isso, você falou. é isso mesmo. Tá, agora vamos pensar no nosso paciente, que seja um paciente que já esteja em final de vida, que já seja um idoso que vem perdendo suas capacidades, já tem um perfil de baixa funcionalidade, alta dependência de cuidado, ou seja, a gente está falando apropriadamente do paciente portador, às vezes, de uma síndrome de fragilidade, que faz parte desse processo, muitas vezes, uma dificuldade de deglutir, uma dificuldade, às vezes, de lidar com as próprias secreções, que são aquelas secreções que a gente está lidando aqui normalmente, né? A gente não está parando para pensar em engolir saliva, a gente engole isso de maneira autonômica e a gente lida com isso com muita facilidade. Esse idoso, historicamente, evolutivamente, ele vai perdendo essas capacidades. E às vezes não, muito frequentemente a gente chega naquele dilema, que é aquele dilema difícil, né? Não muito simples de lidar, do paciente, da família, em colocar ou indicar uma via artificial de alimentação ou manter somente a via oral com dieta de conforto. Isso é muito frequente, né, Pastor? É muito frequente. Estou vivendo isso agora, inclusive Imagina. com esse paciente internado. E isso, assim, acho que tem algumas formas em que isso acontece, né, Carol? Tem aquele paciente que isso acontece de maneira mais abrupta, Ok. né? Então, paciente, por exemplo, pós-AVC, ou um paciente que entra no pós-operatório de uma cirurgia de fratura de fêmur, e aí entra em delírio, fica mais sonolento, e aí precisa passar uma sonda, e aí depois, de repente, essa condição, essa intercorrência expõe a real fragilidade e a real dificuldade que esse paciente tem para ter reservas funcionais para superar um desafio biológico, né? E Uhum. tem aquele paciente que vem perdendo isso de maneira gradual, né, como parte de uma doença, por exemplo, uma do parkinsonismo atípico, uma doença que o paciente começa a ter disfagia até mais precocemente do que o próprio síndrome cognitiva. Aham. E essa conversa é muito difícil, né, Carol? Você sabe bem disso, porque alimentar, né, o feeding é algo que carrega muito afeto, né? É muito circunstancial para a família, a reunião, enfim. Olha, até essa conversa tive recentemente também numa outra conversa e com o pessoal da equipe Multi que me perguntou, né? E aí, mas era até muitas fonos falando, né? Mas e aí? Uhum. Olha, Carol, a gente sabe, a evidência nos mostra que os benefícios não existem de maneira real, Uhum. mas a gente muitas vezes vai ter que ir um pouco contra o que a gente acredita para cuidar melhor daquela família e daquele paciente. Então, eu acho que é difícil falar isso, né? Parece que fica em cima do muro, mas para cada situação você vai agir de uma maneira diferente. Então, por exemplo, nesse caso que o paciente acabou de ir para uma cirurgia de fêmur, saiu, já tinha um CCL, uma demência leve, que piorou bastante com esse delírio, enfim, já haviam dito para o paciente que ele precisaria de uma GTT. Então, assim, a família já tinha construído uma expectativa de que nem sabia muito bem o que era uma GTT, depois eu fui explicar, mas enquanto Uhum. que quando você vai construindo isso de maneira ao paciente fazer a Progressiva. família entender na própria conversa, Uhum. acho que isso é possível. Mas eu ainda vejo isso com muita dificuldade, viu, Carol? Uhum. Na minha prática, assim, essa coisa de dieta de conforto, por quê? Porque muitas vezes esse paciente vai precisar de uma via para receber remédio, Uhum. né? E aí ele ainda não está numa fase final de vida que você vai indicar uma hipodermóclise e ele está ali já acamado, enfim. Então, depende da doença e depende do doente, né? Das Uhum. circunstâncias que envolvem essa díade, né? Doente e doença. Mas, em geral, assim, eu falo sempre assim, se fosse comigo, eu gostaria de dieta de conforto e me deixa aí quando eu tiver com essa funcionalidade que já me priva de muitas coisas que, para mim, me conectam com o sentido da vida. Aham. Mas aí é isso, e o problema é que às vezes a gente chega tarde, né? Quando você chega no caso, já tem muitos pré-conceitos formados, Sim. tá? E o paciente já está num momento que você já não consegue muitas vezes conversar com ele a respeito do que ele gostaria, Sim. né? E famílias também.
sim. Então, enfim, o que que você acha disso? Assim, eu tento sempre conversar, sempre explicar que isso é parte da história natural de uma doença, quando a gente pensa numa disfagia relacionada à demência, Uhum, mas em outras circunstâncias, como você vê na UTI, em que o paciente precisa ser estomizado, né? uhum, Às vezes você ainda tem um grau muito grande de incerteza. uhum. E aí você, às vezes, decide por fazer uma GTT, acreditando que ele pode se beneficiar de uma fonoterapia e melhora do delírio e tal. E alguns pacientes saem da GTT depois e conseguem reabilitar e outros ficam, né? Aham. Então, enfim, Tá. Eu acho que depende do paciente, depende da circunstância, e eu acho que é muito sobre a gente desmistificar que a via artificial de alimentação não é uma Brastemp, não é a melhor maravilha do mundo. Às vezes a gente acha que passar uma sonda ou colocar uma gastrostomia no paciente vai fazer esse paciente não ter mais pneumonia aspirativa, vai fazer esse paciente lidar com a saliva de maneira eficiente, e não é o que acontece, né? Eu acho que a gente tem uma função, muitas das vezes, de trazer as pessoas para a realidade e falar, podemos pensar numa via artificial de alimentação, especialmente se esse paciente tem uma expectativa de sobrevida um pouco mais longa, eu acho válido, sabe, Tatá? Mas quando a gente coloca isso, às vezes, por uma síndrome de fragilidade, é razoável. Também é razoável, no meu ponto de vista, dieta de conforto, e vamos na dieta de conforto até o fim. No cenário oncológico, que às vezes é um cenário um pouquinho diferente, né, onde a gente tem esse fim de vida muito rápido. Esse paciente ele perde funcionalidade, ele desce uma ladeira de downhill, assim, de mountain bike, né? Ele acaba evoluindo para a fase de final de vida, para falência orgânica específica, processo ativo de morte de maneira muito rápida. Então, acaba que vão ser poucos dias, geralmente, né, poucas semanas, e a gente, de certa forma, pode, com muito mais segurança, contraindicar uma sonda nasointeral. Obviamente, vão ter outros cenários oncológicos, por exemplo, cenários especialmente de doença oncológica, um GBM, né? Esse paciente ele vai com certeza ficar com uma dificuldade de deglutir, mas se você por acaso institui uma via artificial, ele vai precisar daquilo para anticonvulsivo anticorticoide. Então, faz muito sentido, exato. né? Você chegar e pensar como via para controle de sintoma, inclusive, para esse paciente ter conforto e viver dignamente. Eu acho, Tatá, que a gente não pode, às vezes, ser estanque, né? Sondar ou não sondar, eis a questão. Não sondo, nunca sondo. Eu acho que a gente tem que ter uma flexibilidade e também entender os cenários, os valores e também o benefício real da indicação da via artificial. Mas eu acho, Tatá, que, especialmente para esses cenários onde a gente tem uma expectativa de sobrevida um pouco mais prolongada, que é esse cenário do idoso frágil, o cenário do paciente, às vezes, parkinsoniano, que vai ter uma dificuldade de deglutição, muitas vezes estando até andando, né? Ele está andando um pouquinho, mas ele não engole. Fica um pouco, fica difícil você não indicar uma via artificial, entendo claramente, mas é alinhar o benefício, na verdade, a ausência do benefício, né? A gente vai assistir esse paciente continuando tendo infecção respiratória de repetição. A literatura é muito clara em dizer que não tem benefício, não ocorre menos, né? A gente vai ter, sim, ativamente, no meu ponto de vista, manejar a hipersalivação, essa babação que fica ali. Eu acho que cada vez mais faz sentido a gente se valer da propantelina, da escopolamina, da atropina e medicar um pouco mais ativamente. Às vezes a gente deixa, eu vejo isso às vezes, sabe, Tatá, que o pessoal tende a protelar, iniciar esses medicamentos e fica assim, mas eu vou lidar com a boca seca. Gente, a boca seca você chupa um gelinho, você bota um borogodózinho Uma ácido, saliva artificial, a saliva artificial bombadinha no spray e funciona. Mas ficar com esse paciente cheio de sororoca o tempo todo é uma coisa que é complicada. A Cissa está aqui até falando que incomoda, de certa forma, também, é o morrer de fome, né? Os familiares falam, mas vai morrer de fome, né? Como é que é isso? E isso carrega, como você falou, né, Tatá, um valor afetivo, tem um afeto, né? E às vezes as pessoas, quando pensam na sonda, estão talvez inconscientemente pensando na gente comendo à mesa todos juntos. E não é isso que a gente está falando, né? A gente não está falando de desfrutar uma refeição, daquela coisa de família, todo mundo junto, na almoção de domingo, coisa que a gente fazia, né, antes da pandemia. É uma conversa um pouquinho diferente. Então, eu acho que o papel da gente maior é trazer a realidade para a baila, sabe, Tatá? Eu penso um pouquinho assim.
o que eu vejo, Carol, muito é que muitas vezes é aquela figura do médico soberano, né? Então, vai fazer a sonda, vai fazer a GT e não dá a oportunidade das pessoas entenderem, né, o que que é uma GT, o que que é uma sonda lateral, para que que qual é o objetivo daquilo. As pessoas falam dos meios sem falar dos fins, né? Boa. Esse que é o grande problema. E quando a gente explica, e como você bem disse, né, que assim, olha, quais são as vantagens disso, quais são as desvantagens? Sonda a gente odeia, né, principalmente em paciente com algum grau de demência ou muito frágil já com alguma fragilidade cognitiva associada, porque isso piora delírio, dá muito sofrimento, aí saca a sonda, tem que passar de novo, enfim, então sonda é complicado, mas enfim, eu acho que quando você explica, de fato, olha, isso não vai impedir que ele tenha uma nova pneumonia aspirativa, enxergando daqui para frente a trajetória da doença, as demandas serão essas. Agora, como vantagem, né, a gente pode, então, hidratá-lo, a desidratação pode ser um fator que precipita Pior. ou perpetua delírio, Sim, né? Tem sim. algumas medicações, como você bem disse, né, uma ativa maior de vida, que você consegue controlar sintoma né, assim, não adianta você estar ali com a via de alimentação ou fazendo dieta de conforto e o cara com dor, né, ou sei lá, enfim, convulsionando, como você disse. Então, é isso. Acho que quando você senta e conversa com a família e pergunta o que que você o que que você entende que é essa gastrostomia, né? E aí Uhum, você percebe que assim tem uma vala enorme entre o que é a expectativa e a realidade, né? E aí, uhum. às vezes, você alinhando isso, até muitas vezes vão surgir questões que você percebe que você está criando vínculo ali. Então, não, doutor, mas bem que você falou isso, eu achava que era assim. Mas você acha que isso vale a pena? Como é que você, se fosse sua mãe, sempre essa pergunta também, né? Enfim, mas quando você explica, eu acho que é, você não consegue explicar 100%, mas eu acho que a pessoa consegue decidir é, mais inteira, Sim. né? E, porque com as vantagens ou desvantagens, ela fez a escolha dela e ela sabe o que esperar daquilo, né? Sim. Então acho que é por aí. É assim que eu tento conduzir essas situações de hidratação e alimentação artificial. Isso é fair play, né, Tatá? Eu acho que a gente, especialmente que lida com pacientes com doenças que ameaçam a vida, o mínimo que a gente tem que ter de obrigação é propor um fair play. Eu acho que propor, de certa forma, não propor o que não é passível de ser proposto, não propor o que é impossível, não colocar uma realidade que seja uma realidade inacessível ou, de certa forma, não possível de ser alcançada, né? Então, eu acho que se a gente tenta fazer cada vez mais um jogo justo, uma relação justa, uma troca de informação coerente, talvez seja interessante. Angelita, eu vi que você mandou, eu vou tentar puxar a resposta. A gente está um pouquinho apertado de tempo, mas se por acaso a gente não conseguir, ou eu ou o Tatá, a gente devolve para você a pergunta. Eu vou tentar ver aqui, Tatá, rapidinho. A minha avó, Tá? no fim da vida, estava no hospital, já muito debilitada, não sei qual era o diagnóstico, mas bem debilitada. Chegou ao ponto. Angelita, é que não aparece o restante da pergunta. Manda para a gente por direct, a gente tenta mandar para você a resposta, tá bom? Eu Tatá, acho que dentro do que você falou, Carol, eu acho que assim, a gente estuda cuidado paliativo, a gente sabe muito da teoria, enfim, mas quem fala que sempre uma coisa dá certo ou nunca dá certo, não faz a prática, porque a prática é muito variável e são dois humanos, são famílias, são pessoas com trajetórias, valores tão diferentes. Então, você tem que fazer esse fair play e também tem que saber dançar vários ritmos diferentes, né? Então, acho que é por aí. Às vezes você vai fazer uma escolha que putz, você fala, meu, eu já li um trilhão de artigos, isso não faz sentido, mas naquele caso isso se aplica, você vai fazer, você vai estar com a família junto, né? E tudo bem. Tatá, a gente está chegando na reta final. A conversa é sempre uma conversa muito boa, né? É uma pena que Como na assim, Carol? Como assim? Porra, Tá. Historicamente, a SBGG fez uma trajetória marcante, né, em propor casar cuidado paliativo na formação do geriatra, na formação de bons clínicos do Brasil, e eu fico muito satisfeita de poder contar com geriatras excelentes, assim, que nem o geriatra da minha avó, que nem você, e eu queria muito, muito te agradecer a disponibilidade de estar aqui. Tata, você sabe que essas conversas, elas sempre terminam com uma pergunta, geralmente, né? E sobre um assunto que eu acho importante. Eu acho que
É muito legal a gente falar sobre legado, é muito legal a gente pensar em legado. E eu queria te perguntar, Tatá, que legado você quer deixar para esse mundo quando você for embora? Caramba, Carol, eu tô agora me sentindo divã aqui. Olha, é, hoje talvez o meu principal legado assim, da parte profissional, graças a Deus a gente termina a formação e hoje eu estou muito realizado como geriatra, fazendo a minha prática. Hoje o meu maior sonho é dar continuidade ao investimento da minha família, né? Então, em breve, se Deus quiser, serei pai. Quero, Uau! quero, né, deixar aí bons exemplos e um legado interessante para o meu filho, para minha esposa. Mas, assim, o legado é de fazer o que eu acreditava, o que eu sempre acreditei e mostrar que muitas vezes a gente muda ao longo da vida visões que pareciam bem arraigadas e que o meu maior sonho é quando eu chegar e tiver nessa condição desse paciente que a gente está falando, né, no fim de vida, deitado numa cama independente, olhar para trás e falar: essa vida valeu a pena, né? E as lutas, as conquistas, tudo valeu a pena. Então, o legado que eu quero deixar é uma vida bem vivida. Acho que é isso. Bacana, Tatá. E você? Quero ouvir de você. O meu legado? Você sabe que um dia desses me perguntaram aqui na live também. Ah, e você? O que você quer deixar? Tatá, eu acho que eu queria deixar a lembrança de que eu fui uma pessoa que cuidou dos outros, que cuidou de gente. Eu acho que cuidar de gente é uma coisa fenomenal. Eu acho que cuidar de gente é uma coisa que me motiva a sair da cama todo dia de manhã. Então, se eu pudesse ser lembrada como uma pessoa que cuidou bem de pessoas, eu acho que eu tô felizona. Acho que é mais ou menos por aí. Fica Tá, tranquila que o seu obrigada. legado está sendo muito bem deixado. Ah, que bom! Tatá, obrigada pela disponibilidade. É sempre um prazer bater um papo contigo. Dar um abraço na esposa. Eu não conheço, mas espero em breve que a gente possa se conhecer. Para o pessoal que às vezes tem alguma dúvida, se por acaso a gente não contemplou ou não puxou essa gavetinha aqui nessa conversa, manda mensagem para mim ou para o Tatá. A gente geralmente é bem acessível, a gente pode puxar esse assunto. E obrigada, eu vou salvar a live, a gente está deixando isso bem organizadinho. Prazer, obrigada, Tatá, boa noite, viu? Bom Eu que descanso. agradeço, Carol. Obrigado pelo convite aí, pela disponibilidade sua também. Seguimos juntos cuidando. E em breve a gente combina um novo encontro aí, se Deus quiser. Certamente. Dá um abraço no seu irmão, dá parabéns ao trabalho dele também, tá bom? Obrigado, pode sim. Um beijo no seu marido também, tá bom? Tá com a gente, um beijo. Até a Tchau. próxima. Tchau, Carol.